Julgaremos uma mulher cuja vida pública foi o verdadeiro desastre. Uma grande artista ou uma irresponsável? Uma frágil borboleta ou uma simples tresloucada? Culpada ou inocente? Vicentina de Paula Oliveira, mais conhecida como Dalva de Oliveira. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade? Sim. Dalva de Oliveira, você tem medo da verdade? Não. Senhor mediador, senhores jurados, para podermos estabelecer a preferência e o conhecimento, e ainda para podermos definir de uma certa forma a personalidade da ré, forneceremos a Dalva de Oliveira exatamente como faz o jornal Passim, diversos nomes de pessoas famosas. E Dalva de Oliveira deverá dar notas de 0 a 10. Portanto, eis os nomes. Caetano Veloso. Você quer fazer? Dou uma nota de 0 a 10. 10. Silvio Caldas. 10. Jorge Amado. 8. Freud. 8. Macalé. 5. Francisco Alves. 10. Martins. Não conheço. Acho que então vai ser 2. Lupino Rodrigues. 10. Jean Paul Sartre. 5. Ângela Maria. 5. Tom Jobim. 8. Hebe Camargo. 10. Vila Lobo. 10. Marília Pera. 5. Henry Miller. 5. Emilinha Borba. 10. Rogério Duprá. 10. Érico Veríssimo. 10. Elis Regina. 0. E Martinho da Vila. 5. Antes de passar a palavra, jurado, eu gostaria de saber exatamente de que Dalva de Oliveira será acusada aqui. Senhor mediador, a acusação contra a Dalva de Oliveira se divide em 3 partes. Inicialmente, acusamos Dalva de Oliveira de falta de oportunismo, de não saber quando uma grande cantora acaba e deve se aposentar. A segunda acusação é de Dalva de Oliveira se promover à custa de um desquite escandaloso. E a terceira acusação, um caso de polícia, que nós deixaremos para depois. Jurado, vamos ao julgamento de Dalva de Oliveira. Passaria então a continuação do jurado, lembrando que é o quando deve parar e o desquite. 2 assuntos em pauta para conversar com Dalva de Oliveira no momento. Confere. Boa noite, Dalva. Qual o seu disco de maior sucesso? Porque eu tenho alguns discos, foi Popular, Tudo Acabado, e depois discos que eu gravei em Londres com o Roberto Inglês, Calu, Fim de Comédia e o Ave Maria no Moro. Você mais ou menos sabe quantos discos você já vendeu? Não. Eu já cansei de perguntar isso na Odeon, e eles já cansaram de me dar isso, mas eu esqueço o tempo. Somente tenho, na Odeon tenho 32 anos.
Já vê você que devo ter uns milhões já. Uns 1000 discos já. Obrigado. Silvio Luiz. Dona Vicentina, boa noite. Tá, né? Dona Vicentina não para de cantar porque precisa, ou a Dona Vicentina não se mancou ainda que está na outra? Obrigada pela sua pergunta, porque se eu ainda não parei de cantar, Por que é porque não? me chamam para trabalhar. Eu estou perguntando. Não tenho necessidade mais, graças a Deus. Não tem mais. Não. Mas me chamam, tanto assim que eu estou aqui hoje. Não, mas aqui você não está como cantora. Estou como cantora. A senhora Haja está visto sendo que eu cantei o julgada. primeiro número. Não, a senhora Agora, está sendo não estou julgada. necessitada. Apenas gosto muito de cantar. Por enquanto é só, mano. Ali, por favor. Boa noite, Dalva. Boa noite, Beatriz. Quem foi mais feliz, a Vicentina ou a Dalva de Oliveira? A Dalva de Oliveira, minha querida. Sim, por quê? Porque Vicentina foi um nome quase que uma promessa que minha mãe fez antes de eu nascer. Se fosse homem, seria Vicente de Paula. Como foi mulher, Vicentina de Paula. Logo em seguida, quando abracei a arte de artista, que eu saí daqui de São Paulo, minha mãe mesmo disse: Vicentina é muito feio para trabalhar, para ser nome de artista. Vou voltar a batizar você como Dalva. E aí está. Aí você foi feliz. Fui feliz. Obrigada, Dalva. Walter Stewart. Dalva. Errei sim. Não achei o teu nome. Dalva, você confessa isso cantando? Poderá confessar falando? Eu não confesso. Isso é uma música muito comum e eu gosto muito dessas letras. Isso foi feito por Ataúfo Alves, andou em diversas bocas, até com a Elisete Cardoso. Ficou com ela 3 anos antes de eu gravar. E eu gravei isso antes de minha separação, não tinha nada uma coisa com a outra. Porque eu acho que quem erra não pode estar confessando assim. Não é verdade? Eu não errei, graças a Deus. Eu não estou aqui para falar a verdade, você. Dalva, por que você deu somente 5 a Jean Paul Sartre? Porque eu pouco conheço, né? Ah, obrigado, só, por enquanto. A Dona Irã Barbosa, por favor. Foi não. A dona Dalva, sem ser muito sismográfica, responda para mim aqui, na bolinha da minha orelha. Vai. O samba canção Fracasso tinha algum endereço certo? Fracasso? É. É como eu digo a você, eu gosto dessas letras. Adoro essas letras e canto com muito carinho. Muito bem, você respondeu muito ótimo. Ninguém chorou. Doutor Paulo, a segunda coisa de que você é acusada é de que você teria industrializado o seu desquite, isto é, colocado a sua vida íntima a público, vendido as coisas tristes que aconteceram na sua vida Aí não é verdade. para se projetar. Aí não é verdade. Espera um bocadinho. Eu acho que isso seria um absurdo, porque você é uma pessoa que tem vida pública. Da mesma forma que nós, nesse programa, passamos a ter vida pública. Eu discordo do Clécio quando ele disse que a gente deve fazer pergunta que eu quero. Se eu fosse fazer pergunta que eu quero aqui, eu me livro. Eu ia fazer coisas da minha intimidade, escabrosa, perigosa. Eu procuro ouvir a opinião pública e saber o que a opinião pública quer saber. E estou de acordo com a orientação do programa quando pergunta sobre a sua vida íntima. Então eu acho que você, uma pessoa que tem vida pública, não pode industrializar a sua vida íntima. Então se você industrializou conscientemente, você está errada. Eu pergunto, você teve consciência que estavam explorando o seu destino? Aí não. Estavam vendendo essa coisa triste? Aí Estavam não. vendendo a sua roupa suja, vamos dizer. Aí não fui eu que Você não tinha consciência nenhuma disso. Aí não fui eu que fiz. Você não procurou impedir, dizer, não fale. Como você vai impedir uma pessoa má de querer castigar a gente num jornal, Mas não é como castigar. fez o Elisete Martins e o seu Davi Nasser?
Sei. que fez um romance fazendo todos os dias um capítulo da minha Davi Nasser é uma vida. pessoa má? Davi Nasser e Erivelto Martins. Mas Davi Nasser, especialmente porque é um... O Davi Nasser é que escrevia, né? E o Erivelto Martins mandava ele escrever, porque eram amigos. E aí fizeram aqueles capítulos de todos os dias no Diário da Noite, no Rio de Janeiro. Por que deixei Dalva de Oliveira? Quer dizer que o senhor Davi Nasser estava ganhando salário às suas custas. Claro que felicidade. sim. E o senhor Erivelto Martins também estava aparecendo. Claro que sim. Essa acusação que você faz. Aí Quer dizer que você sim, converte a porque acusação eu do não programa, pude você responder, porque isso não se responde, meu querido. Coisas ruins a gente não pode responder. Quer dizer que a acusação do programa você transfere para o senhor Erivelto Martins e o Davi Erivelto Nasser. Martins E principalmente o senhor Davi Nasser. é o Davi Nasser. Muito obrigado. Porque o Davi Nasser que escrevia, o Erivelto Martins é que mandava. Tá bom, muito obrigado, estou satisfeito. Adalto, quais as verdadeiras razões do seu discípulo com esse cidadão chamado Erivelto Martins? Uma compatibilidade de gênios, né? E depois ele me deixou, me abandonou em Venezuela, e nós fomos para lá trabalhar com o Adelci Gonçalves, numa companhia que os dois formaram, o Erivelto Martins e o Adelci Gonçalves. E nós fomos para a Venezuela. Nos primeiros dias foi maravilhoso, foi muito lindo, o espetáculo era uma beleza. 3 dias depois eles brigaram e falaram muitos palavrões, muitas coisas ordinárias, né? E o público entendeu. Então não apareceram mais, não apareceu mais. Entende? Foi um fracasso. Passou 3 dias depois, foi um fracasso a companhia. E ele me abandonou lá, veio embora pra cá, porque estava com uma mulher, justamente a mulher que vive com ele até hoje, né? E veio por causa dela e me deixou lá. Então, quando eu cheguei, depois de 1 ano que eu fiquei com Vicente Paiva, fiquei em Venezuela, depois vim trabalhando para o norte, até chegar ao Rio, não quis mais saber do trio, porque nós trabalhávamos no Trio de Ouro. E também não quis saber mais dele, porque se um marido larga a gente num país estranho para ficar com outra mulher, não precisa mais da gente, não é verdade? E foi aí o meu desquite. Eu pedi o desquite. Agora, eu queria completar. Na época houve assim uma espécie de polêmica musical. Foi ele quem fez. Porque ele esperava que quando eu gravava uma coisa, ele respondia. Pelas músicas que eu gravava, ele respondia. Como é um bom compositor, não se pode tirar isso dele, de jeito nenhum, né? Então eu gravava coisas de bons compositores e ele então respondia. Mas eu nunca fiz nada, porque eu não sou compositora, eu não sou nada, eu sou cantora. E eu, como gravava, ele então respondia aquilo. Quem ganhou dinheiro foi ele, não fui eu. E a sua vida depois de discute, a senhora acha que foi pautada assim por coisas retas, por coisas dignas? Graças a Deus, meu querido, porque eu tenho 3 filhos. Tenho uma menina e tenho 2 filhos, como o senhor sabe, né? Seri Ribeiro e o Biratã. E a menina chama-se Dalva também. De forma que eu tratei de protegê-los e trazer aquele carinho que eles não tinham do pai. Esses filhos ficaram com a senhora, Ficaram né? comigo. Nossa decisão de... Haja visto que ficaram comigo, né? Bom, é difícil a gente redagir isso. Mas a gente fica inteiro, por exemplo, não tenho condição de redagir em particular e acato e aceito plenamente as suas respostas. E lança aqui uma sugestão à produção do programa, ao Manga, ao Mário e ao Flávio Porto. Peçam aqui o Erivelto Martins, que a essa altura, acho que a velhacaria toda, do jeito que nós está falando, se concentra do Erivelto Martins. Claro, Estou encerrado, minha pai. Mais alguma pergunta de algum jurado sobre essa primeira etapa? Não, me responde a pergunta. Por que a senhora deu 0 a Elis Regina? Depois eu conto para a senhora o fim da história. Porque eu acho que uma pessoa que não é companheira sempre prejudicou todo mundo. Portanto, se ela prejudicou muitos amigos, muitos companheiros, eu também tenho que prejudicá-la. Prejudicou a senhora? A mim já. Coisas particulares. A senhora veja como as coisas são, hein? Eu jantava com ela ontem
e dizia que a senhora seria entrevistada nesse programa. Ela disse, pelo amor de Deus, não judie da Dalva de Oliveira. Tenha um respeito por ela. Então é uma novidade pra mim, viu? Então a moça que não diz nem boa noite pra mim. Pode não dizer boa noite? Eu também, quando a senhora entrou aqui, não disse boa noite. Acho que a senhora cometeu uma tremenda injustiça. Bom, isso pode ser, né? O que você acha da cantora Luciene Franco? Boa cantora. O que você acha da esposa Luciene Franco? Mais esposa. Mais esposa. Mais esposa, porque Você... ela não soube dar o respeito devido ao seu marido. Tá bom, então eu vou perguntar. A senhora, antes do desquite, cantava mais do que depois do desquite? Eles querem que eu pergunte do desquite, eu vou perguntar. A senhora faturava mais antes do desquite ou faturou depois do desquite? Não, porque antes do desquite eu trabalhava com o Trio de Ouro. Certo. Eu não trabalhava sozinha. E depois do seu desquite? Depois do desquite eu comecei a trabalhar sozinha. O seu cartaz aumentou? Completamente. Aumentou, né? Aumentou e muito. Satisfeito, Mariano? Fiz uma pergunta sobre desquite. Eu faço questão de acredito, não. Eu quero fazer uma ressalva. O senhor Luiz tocou no assunto aí, eu acho muito justo. Dona Oliveira cantava e eu não havia nascido ainda. É bom que saiam. E eu fiz a pergunta que eu sobre o que eu achei que devia fazer. Porque eu estou cansado de ler em revistinha, em jornalzinho, ou em jornalzão, ou que queira sobre os problemas finais. Eu lamento apenas que aqui esteja sentada uma senhora. E eu não vou faltar com respeito. Olha, aqui não falta ninguém, é que eu gosto de discutir. Agora, a dona Dalva de Oliveira, ela infelizmente, ela se enveredasse numa discussão por determinado terreno. Obviamente, se os senhores já notaram, ela não teria condições de me responder determinadas coisas que eu gostaria que fosse respondido. Em termos assim, talvez até de ordem intelectual. Então eu me fingi aqui. Ela respondeu, acho eu que o velhaco, então, essa altura dos acontecimentos, foi o Sr. Heriberto Martins. Como ele não está aí, eu não posso debater com ele, eu tenho que me calar e ficar por assim mesmo. É a explicação que devia dar, principalmente a você. Vilma, perfeito. E eu retribuo. Em troca, eu devolvo a explicação do programa, que é o seguinte. Não se coloca pessoas aqui apenas que são agredidas ou agridem. Aqui são-se pessoas que tenham algum ponto de dúvida na sua carreira profissional. Esses pontos podem ser esclarecidos com ou sem briga. A dona Dalva de Oliveira tinha 3 pontos na sua carreira. E se ela não participou, é outro problema. Mas se pesava. E a geração que eu sei que não conheceu de perto a Dalva de Oliveira, o que leu sobre a Dalva de Oliveira foi sobre o rumoroso caso de desquite que fez com que a dona Dalva de Oliveira cantasse músicas como Reicinho, e que isso promoveu e fez uma grande. Foi onde eu conhecia a Dalva de Oliveira. Então o programa é para isso. Não é em tom de briga. Respeito a uma senhora. É válido do mesmo jeito. A verdade, o esclarecimento está chegando. E vai chegar muito mais forte ainda, depois de começar, pessoal. Agora eu pediria à produção do programa alguns depoimentos, por favor. Eu queria fazer uma pergunta. Queria saber qual foi a gravação que ela se sentiu mais à vontade ou que ela gostou mais. Eu digo que são todas elas, porque quando eu escolho música, eu sou muito exigente nas letras, mas continuo ainda com Ave Maria no Muro. Respondi. A minha pergunta à Dalva de Oliveira é o seguinte. Eu acho que a Dalva de Oliveira já deu 1000 glórias ao Brasil com a sua música, sempre com a música brasileira, mas eu tenho a impressão que está na hora dela pendurar a chuteira. Que tal, Dalva de Oliveira? Então, eu acabei já de dar essa resposta porque já me fizeram essa pergunta. E não paro porque não me beijam, porque me procuram e me chamam para cantar, para trabalhar. Então, eu estou cantando. Quando disserem que eu não devo mais cantar, não me chamam mais, não me procuram. Eu falo, mas enquanto estiverem me chamando, eu vou. Por favor, acusação. A terceira acusação contra Dalva de Oliveira. Senhor mediador. Senhores jurados. Dalva de Oliveira, muita atenção a esta data. 3 de agosto de 1965.
Atenção, muita atenção. Interrompemos a nossa programação para apresentarmos uma edição especial de Record Notícias, Rio de Janeiro urgente. A cantora Dalva de Oliveira acaba de dar entrada no hospital Miguel Couto em estado desesperador. A cantora Dalva de Oliveira regressava de mais um show quando aconteceu a tragédia. O carro de Dalva de Oliveira, dirigido por Manuel Melo Carpinteiro, corria em excessiva velocidade, quando ao sair do túnel novo em frente à igreja de Santa Teresina, subiu na calçada e atropelou 4 pessoas. A polícia admite que tanto Dalva de Oliveira como seu acompanhante Manuel Melo Carpinteiro estavam embriagados. Os filhos de Dalva de Oliveira, Peri Ribeiro e Ubiratã, uma grande multidão aguardam na porta do hospital Miguel Couto para saberem notícias do estado da famosa cantora, e ainda de acordo com os médicos que lhe assistem, continua em estado desesperador. E atenção, muita atenção, mais um morto no desastre de Dalva de Oliveira. Eleva-se agora a 3 o número de vítimas do desastre de Dalva de Oliveira. 3 pessoas inocentes, 3 seres humanos, 3 pacatos cidadãos foram mortos por Dalva de Oliveira. Senhor mediador, senhores jurados, acusamos a cantora Dalva de Oliveira de responsável pela morte de Durval Vitor dos Santos, solteiro, 24 anos. Acusamos a cantora Dalva de Oliveira de responsável pela morte de Evi Lourenço dos Santos, solteira, doméstica, 28 anos. Acusamos a cantora Dalva de Oliveira de responsável pela morte de José Antônio dos Santos, casado, 44 anos. Essa é a terceira acusação contra Dalva de Oliveira. Clécio Ribeiro. A senhora foi julgada por esse caso, dona Dalva de Oliveira? Não, senhor. Ainda não foi julgada? Não, eu não tinha nada com isso. Eu também fui vítima. A senhora foi vítima, mas alguém deve ter sido Agora, indiciado, dizer não que eu parece... estava embriagada... Não, isso já está, foi cabeça superada. Entendeu? No que diz respeito. Mas a senhora desfigurou como vítima porque ficou comprovado na oportunidade que não dirigiu o automóvel. Claro que não. E o seu companheiro, esse Manuel Nuno Carpinteiro, Nuno Carpinteiro, foi indiciado em inquérito E foi provado, e foi... Os médicos vieram tirar o sangue e tudo, tanto o meu como o dele, porque ele era meu secretário. Não, isso não implica, esse moço não bebe. Não tem nada. Eu estou perguntando a senhora, esse seu companheiro, ainda é seu companheiro atual, né? Ele foi julgado, foi levado a justiça. Foi. E foi absolvido. Foi absolvido e foi provado que não estava correndo no carro, porque quebrou a direção do carro. Quebrou a barra de direção. Isso tudo ficou... Olha, eu estou aceitando a sua resposta como expressão legítima de verdade. Não. Correto? Então ficou provado que... Ficou provado que ele não estava correndo e que o carro foi quebrado. E ele foi absolvido. Então, não tem mais nada a perguntar por enquanto. Você, Leandro. Dalva, tem um colega meu aqui de estação que diz sempre uma coisa muito séria, que é felicidade não dá manchete. Realmente não dá. É verdade. E todos os dias, a gente lê nos jornais, em todos eles, notícias dos mais favorosos desastres, aonde inúmeras pessoas perdem a vida, não 3, mas muito mais do que 3, causados sempre por alguém. Sai a notícia e o assunto vira ponto morto. Enterram-se os mortos e o negócio está acabado. Você acha que esse caso, essa celeuma que foi levantada pelo seu desastre, deve-se somente ao fato de você ser a Dalva de Oliveira? Claro que sim. Porque foi para vender revista, foi para fazer sensacionalismo no seu nome? Porque se fosse a Vicentina de Paula... Ninguém falaria nada. Ninguém falaria. E outra coisa, minha querida. Se eu tivesse morrido, tinha acabado, mas eu vivi. Deus quis que eu voltasse à vida.
Então eu acho que tem um pouquinho de inveja com a gente. Não, mas a Dalva, agora eu não estou de acordo com a senhora, não é óbvio que a senhora é Dona Dalva de Oliveira, uma artista de renome conhecida e que foi envolvida num desastre. Claro. Mas a exploração dos fatos, um fato policialesco, é algo muito mais sério, porque envolveu a morte de 3 pessoas. Tinha que se ligar, é óbvio, não, a mas autora se não ou a fosse- pessoa que estivesse no automóvel. Mas se não fosse a Dalva de Oliveira, não tinha acontecido. Ah, não, Tamanho barulho. Um desastre com 3 pessoas, O senhor sabe que eu paguei as vítimas. estão parados. Eu paguei as vítimas. Eu tive que pagar. Mas é óbvio. Claro, É então. óbvio que teria que parar. Agora, Não quer dizer nada. eu não deixei. Está sendo injusto. Contudo, eu está 15 dias depois eu voltei a mim. Dona Dalva de Oliveira. E meus filhos não deixaram tirar uma fotografia minha. Quer dizer, eu não estava precisando daquele cartaz. Eles que fizeram o barulho. É claro, porque isso aí eu justifico Porque totalmente, a que é Dalva Dalva de de Oliveira. Oliveira. Agora, Então. se fosse a minha amiga Conselho disse, o que você falou, o nome? Joaquina da Não Silva. aconteceria nada. Não, porque ela seria alvo também das mesmas notícias. E depende, às vezes, até do escrúpulo profissional. Porque eu, há tempos atrás, fazia reportagem policial em jornais de São Paulo e me dedicava a esse tipo de coisa. Para mim, eu tanto fazia A ou B. Eu me aprofundava em todos os casos. Não, mas o meu caso foi muito mais. Óbvio, a história da Dona Dalva de Oliveira foi Claro. de vida notória e pública, seria, evidentemente, que sofrer determinadas sanções publicitárias. E sofreu. Agora, não tenha dúvida que outra pessoa também, afinal de contas, mata 3 pessoas, e não é brincadeira, são 3 vítimas. Não foi culpa minha nem do Não estou culpando, não, pelo contrário. Porque ninguém mata assim à toa, né? É claro, lógico. Uma pergunta. Ah, bom, não vê. Sempre pensando em parecer aí, mano. Falou? Esse acidente ocorreu em 65, faz 5 anos, então eu não estou bem lembrado de uma série de fatos e eu gostaria de esclarecer com a senhora. Me diga uma coisa, parece que os jornais mencionaram que o laudo pericial feito na oportunidade constatou embriaguez sua e parece que mais 2 pessoas que teriam saído da boate Brinde, me parece. Foi onde eu fui trabalhar. Sim, eu compreendo, mas eu pergunto, houve realmente a embriaguez? De maneira O alguma. laudo pericial. Se eu tivesse tomado alguma coisa, não tem nada uma coisa com a outra. Eu já te falei aqui, né? Quem é que não toma seu uísque? Agora, eu vinha guiando, dormi no carro. A pessoa que vem guiando está provado por A mais B que não bebe uma gota de álcool. Pericial a que eu me refiro, eu tenho uma quase certeza de, inclusive, pedir ao pessoal da produção que localizasse nos jornais da época essa menção. O laudo pericial, isso é o laudo do médico que foi fazer a dosagem, a medida de dosagem alcoólica no sangue, constatou embriaguez nas 3 criaturas que saíram da boate. Se as 3 criaturas beberam, isso ninguém pode fazer, mas eu bebo também. Onde é que estão essas 3 criaturas que eu não sei? E matar, Dona Dalva, é essa pergunta que eu estou fazendo. Que houve embriaguez Não houve, não. nessa noite. Então esse laudo pericial é coisa da minha... É coisa de loucura. Deixa ver. Isso eu juro pela felicidade dos meus filhos, que é a coisa mais sagrada para mim, que já foi provado, que eu os amo. Esse moço que guiava, que é o Nuno Carpinteiro, não bebe. Não toma uma gota de álcool. Dona Dalva, diz assim, nesse jornal aqui, do Rio de Janeiro, E o jornal dizia tanta mentira. 20 de agosto de 65. Ele diz o seguinte, as autoridades junto com seu companheiro habitual, o jovem Manuel Nuno Carpinteiro. Depois de ter cantado 7 números do seu repertório, sendo bastante aplaudida, a artista já pela madrugada dirigiu-se ao seu Oldsmobile de chapa GB e com Manuel na direção do veículo, tendo ainda no banco traseiro seu secretário, Walter de Souza Carvalho. Não é verdade? Não, Walter não estava. não. Ah, muito bem. Mas aqui diz mais embaixo que as Aí os jornais diziam tanta coisa, né? O jornal dizia que o Nuno Carpinteiro estava embriagado. Se eu estou dizendo que ele não bebe, não toma uma gota de álcool. Ele diz assim, as autoridades admitem que o jovem Manuel Nuno Carpinteiro estivesse afetado pela bebida que ingeriu na boate.
O carro corria e insistia. Olha, as autoridades admitem que o jovem Manuel Nino Carpinteiro estivesse afetado pela bebida que ingeriu na boate. Ele não estava bêbado. Não bebe. Isso é mentira. Ele não bebe, é mentira. Mentira, esse jornal... Jurei já pelos meus filhos, só tenho que Pra minha mãezinha, que é sagrada pra mim, meus filhos, que são os maiores pra Calma, mim. dona Dalva, Esse moço não bebe. Muito bem. Não bebe? Não. Assim, então a senhora bebeu, mas ele não. E se eu tivesse bebido, como eu estou dizendo, quem é que não bebe? Eu não estava guiando, estava dormindo no carro. Mas ele não bebe. Ele não bebe. Aqui a acusação se faz à senhora. Ele está fora. Então, se ele bebeu... Não bebe? Como é que ele bebeu? Ele não bebeu. Não bebeu. Eu pergunto uma coisa, só dormia durante o desastre? Estava dormindo, não sei como é que aconteceu o desastre. Nossa, bem, eu estou perguntando, não para esmagar. Não sei como aconteceu o desastre, eu estava dormindo. Quando você acordou, você estava no hospital? Depois de 14 dias é que eu fui saber que tinha acontecido um desastre comigo. 14 dias. A senhora sentiu em relação a esses 3 mortos algum trauma? Não soube nada. Não, você não sentiu nada? Não vi nada, não sei nada. Depois que a senhora soube que morreram, a senhora sentiu Depois, quando foi o julgamento dele, é que eu soube, né? Não, digo, a senhora sentiu alguma tristeza, falou, culpa, afinal de contas, morrendo 3 criaturas humanas, a senhora não se sentiu penalizada, Mas claro, eu não sentiu nada, né, minha filha? A senhora não se sentiu culpada? Claro, não, culpada não tem nada para ser culpada. Não se sentiu sequer culpada? Não. O acidente, se a senhora não viu o acidente, eu creio nisso. Eu creio nisso. Como é que a senhora sabe que o carro não estava em alta velocidade? Porque foi provado na perícia. Na perícia? É. Foi provado. Tá bom. Agora, a senhora admite que a senhora tinha tomado um drink na boate? Eu tomei um drink. Claro, a senhora não tem nada a ver com o desastre. Não estava eu guiando, não estava nada. Então não tem nada mais, então não tem nada a ver com o desastre. Se eu estivesse guiando, talvez eu não bebesse não, porque a gente tem responsabilidade. Nada nunca. Né? Então eu gosto de tomar, você sabe. Gosta? Quem não gosta? Eu tomaria da mesma forma. Não, quando a gente está guiando, a gente tem responsabilidade. Pedro Luiz, que influência teve na sua carreira o tal desastre? Vamos lá. Eu acho que foi penosa. Foi difícil, a senhora passou depois, até a senhora... Foi penosa, porque depois eu tive que ser chamada, fui responder também o porquê, o que tinha acontecido, paguei as vítimas. E para mim foi muito pesado, viu? Não foi brincadeira, não. Afetou as suas cordas vocais, teve algum... Não, nada. Obrigado. Dona Alice. Então, entre as lesões que você sofreu, qual a cicatriz que ficou mais visível? A do corpo ou da consciência? Da consciência, não tenho cicatriz nenhuma, minha querida. Da consciência não tenho nenhuma, felizmente. Nada, A única coisa que ficou foi a cicatriz do rosto, disseram que eu fiz plástico, mas não tenho nada. Ainda tenho aqui, olha aí. Cicatrizes aqui, sim. Agora, do espírito não tenho nada. A surpreendente Gelatina de Oliveira. Apesar do patrimônio nacional que é a cantora Dalva de Oliveira, somos obrigados a acusar a cantora Dalva de Oliveira de insistir cantando quando já perdeu a voz. Somos obrigados a acusar a cantora Dalva de Oliveira de uma vida irresponsável e irregular. Somos obrigados a acusar a cantora Dalva de Oliveira de responsável pela morte de 3 pessoas. Eu vou chamar o defensor do Dalva de Oliveira para contradizer a essas acusações. O defensor da cantora Dalva de Oliveira é o famoso radialista e excelente apresentador César de Alencar. Minhas senhoras, meus senhores, senhor advogado de acusação, senhor mediador, senhoras e senhores do júri.
Vamos partir para um condicional. Seria uma tarefa inglória e escúria defender hoje, nesse tribunal, a ré Vicentina, ou melhor, Dalva de Oliveira? Seria, assim, uma tarefa que não se poderia medir com palavras quando a defesa vai pedir a absolução total e por unanimidade. Seria tão difícil assim quando nos 3 itens formulados pela acusação, automaticamente formuladas as perguntas, foram totalmente destruídas. Inclusive, não há provas. Todas as respostas dadas pela ré foram inteiramente aceitas pelo jurado. 3 itens formulados como acusação. Primeiro, por que você não deixa de cantar? Porque você já acabou. Por que você explorou e o fez em manchete o teu difícil? E, finalmente, a culpa de um acidente automobilístico em que 3 pessoas, lamentavelmente, perderam a vida. Ora, vamos então ao primeiro item. E eu pergunto às senhoras e senhores do júri, pergunto ao senhor, à senhora, é válido desejar a alguém que exerça uma profissão que num determinado momento pare essa profissão? Deixe de trabalhar para se tornar o quê? Um inútil? Para se tornar o quê? Uma carga pesada à sociedade? É justo, então, porque as gerações se sucedem e as antigas gerações percam o direito à vida, sejam, então, alijadas da face da terra, tenham que viver à margem da sociedade? Dizer de quê? Como? E os anos dados em prol de tudo aquilo que fez? E pergunta-se mais ainda, por que neste país, e quer me parecer que em muitos poucos outros países, principalmente no nosso país, um país de 500 anos, sem tradições formadas ainda, infortunadamente, procura por todos os meios destruir aquilo que seria a tradição, aquilo que poderia se constituir exatamente no patrimônio, no cabedal de um povo, na sua arte, nos seus conhecimentos, na sua tecnologia. Vejam, por exemplo, os senhores do júri, os senhores telespectadores, senhor mediador, eu me permito lembrar casos assim, talvez mais contundentes, ou que sejam assim, em plena tona de acontecimentos. A França pediu a Edith Piaf que parasse de cantar. Eu assisti a Edith Piaf no Brasil. Edith Piaf era uma moça ou uma senhora de 1,27 m, 1,30 m. Entretanto, era ídolo dos franceses. Era uma moça toda mal enjambrada. Era uma figura humana assim que, se você não soubesse que era Edith Piaf, você jamais acreditaria que aquela moça fosse a cantora que era. O que ela foi? Um ídolo. Falasse mal de Edith Piaf na França para ver o que aconteceria. Teve 1000 casos amorosos. Os franceses adoravam os casos amorosos da Edith Piaf. Inventavam os casos. Assim, é uma mulher e dá tudo dela pela vida. Teve culpa de vir? Vai ter participação quando for? E teve? Não. Viveu intensamente e foi viver. Alguém já pediu ao senhor Maurice Chevalier para parar? É ídolo. Sabe quantos anos tem? Mais de 70. Há pouco tempo esteve no Brasil, fez um espetáculo de não sei quantas horas consecutivas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, esteve em São Paulo também, e a cada número cresciam os aplausos. Maurice Chevalier foi aplaudido de pé durante minutos consecutivos. O Maurice Chevalier não quer parar. Não quer parar. Tanto não quer parar que, se me permite, o corpo de jurados, se me permite o telespectador, o seu mediador,
Há bem pouco tempo contava-se uma história a respeito de Maurice Chevalier. Nos Estados Unidos, fundou-se uma empresa para congelar o corpo humano. Morria como estava, ou desaparecia naquela hora, congelado, e não sei quantos anos depois voltava à temperatura normal e a pessoa voltava à vida. Maurice Chevalier foi talvez o primeiro ente humano a assinar um contrato com essa companhia norte-americana. Ele queria terminar a vida dele ali e voltar alguns anos depois. Portanto, ele não queria parar, muito pelo contrário. Ele queria voltar. Alguém pediu algum dia a Bing Crosby nos Estados Unidos que parasse de cantar? A Frank Sinatra que parasse de cantar? E por que o Frank Sinatra canta, digamos, da maneira antiga ou diferente da maneira que se canta hoje? Ele deixa de ser o grande artista que é, o grande cantor que é. Alguém já superou o recorde do Frank Sinatra, a exceção dos Beatles ali juntos, essa coisa toda? O seu Frank Sinatra já teve, assim, 1000 casos com a justiça norte-americana. E por isso o povo dos Estados Unidos parasse de cantar? A Frank Sinatra que parasse de cantar? E por que o Frank Sinatra canta, digamos, da maneira antiga ou diferente da maneira que se canta hoje? Ele deixa de ser o grande artista que é, o grande cantor que é. Alguém já superou o recorde do Frank Sinatra, a exceção dos Beatles ali juntos, essa coisa toda? O seu Frank Sinatra já teve, assim, 1000 casos com a justiça norte-americana. E por isso o povo dos Estados Unidos deixa de adorar o seu ídolo, deixa de considerá-lo um patrimônio da sua nação, um homem que tem elevado o nome do seu país, as artes do seu país até os mais longínquos rincões desse planeta. Bom, e nós iríamos enumerando uma série de outros tantos casos. Mas no Brasil, não. No Brasil, não. O Brasil parece que tem pavor à tradição. Dona Dalva de Oliveira, cantora hoje, tem muito maiores possibilidades e condições, pela vivência, pelo conhecimento, pela própria vida ensinou, de ser uma grande cantora. Ninguém melhor do que ela hoje tirou da vida, ou pode tirar da vida, os ensinamentos que são caros. E quanto, à custa dessa mesma vivência, ela pode transmitir às novas gerações. E é que essas novas gerações não estão a tal ponto recalcitrantes que não aceitem mais uma palavra amiga, uma palavra de vivência, uma palavra de tradição. Não acredito nem que o telespectador, nem que nenhum dos senhores e senhoras sentados na bancada de júri estaria disposto a condenar Dalva de Oliveira porque ela continua a cantar. Ela é uma glória, ela deu ao cancioneiro popular brasileiro aquilo que de mais lindo já houve. Ela mesclou-se com os maiores nomes da arte popular brasileira. E jamais ficou em plano secundário, muito pelo contrário. Dona Dalva de Oliveira continua sendo a mesma cantora, com mais experiência, com mais vivência. Evidentemente que, organicamente, não é só a Dona Dalva de Oliveira que perde substância. Somos todos nós viventes. Da proporção que a vida vai caminhando, você vai perdendo um pouco da sua própria vivacidade, mas isso não tira dela a condição inata, inerente de artista, de grande cantora. Não. Os anos podem chegar, passar. Acredito até que o tempo não tenha tempo de passar pela Dalva de Oliveira. Bom, Dona Dalva de Oliveira desquitou-se do seu marido, senhor Erivelto Martins. É pecado isso. Afinal de contas, foi só a Dona Dalva de Oliveira que desquitou-se nesse imenso planeta. Ninguém mais desquitou-se. Que culpa tem, por exemplo, eu, você ou ela ou qualquer brasileiro em que as nossas leis ainda estejam atrasadas à idade do país, 500 anos? Então, Dona Dalva de Oliveira só pode se desquitar. E ela, sendo desquitada, é uma moça marginalizada. Não pode constituir um outro lar. Não pode constituir uma outra família. Por quê? Porque não querem. E ela, que é dona da vida dela, não tem direito a tentar ser feliz, a constituir um novo lar pelo fato de ela não ter se dado com o marido dela? Quantos dos senhores estão vivendo agora? Já tem 2, 3 ou 4 lares. Fizeram com má intenção? Não. Cada nova situação
Dona Dalva de Oliveira explorou o difícil? Por acaso, o homem que está hoje aqui na defesa teve a aventura de privar da intimidade do casal. Sentia bem o casal, aparentemente bem. Ela foi a culpada, ele foi o culpado. Eu acredito, eu vou inocentar, inclusive, os dois. O culpado foi o meio que se vivia. O culpado é a educação que se recebe nesse país, ainda. Dona Dalva de Oliveira foi preparada para um matrimônio, nasceu numa cidadezinha do interior, conheceu o seu Engelto Martins, pensaram que iam ser felizes e foram felizes. Do matrimônio há 2 filhos. 2 filhos que não são 2 degenerados. Não são filhos de um matrimônio ruim. Porque são 2 ótimos caráteres. São 2 ótimos jovens. Um deles, inclusive, é Glória, artista desse país. Exportada, infelizmente. Nem no Brasil vive mais. Eu tive a oportunidade de conviver com eles. Estimados, insensados, adulados, muitas vezes fazendo o que não queria fazer para ser agradável a uma multidão que reclamava a sua presença e muitas vezes mudava os planos do casal. A vida não é fácil, a vida artística, como em outro setor da vida. A luta pela vida é grande. O setor artístico é ainda muito maior. Qual é, pergunto eu, há tempos atrás, qual era a garantia que tinha um artista no Brasil? Há tempos atrás, qual era a garantia que tinha um artista no Brasil? Como é que ele poderia garantir a sua sobrevivência? Se ele merecesse, de fato, favores públicos, ele estaria muito bem. Mas se ele não merecesse esses favores públicos, ele teve uma escola para aprender, ele teve uma escola de vocação pré-vocacional, foi indicado a ele o caminho a seguir? Não. E se a Dona Dalva de Oliveira não tivesse, de fato, sido batejada pela sorte, não tivesse vindo artista, não tivesse vindo com a voz que Deus lhe deu, seria a Dona Vicentina, e não a Dalva de Oliveira. Não, isso que aconteceu na vida de Dalva de Oliveira, como aconteceu, acontece e acontecerá na vida de milhares de nós todos. É porque ela era Dalva de Oliveira, e porque compositores populares acharam que poderiam se prevalecer desse fato para, comercializando de si, ganhar um pouco mais de dinheiro. Dinheiro esse que eu nem sei se sempre ganharam, porque o direito autoral do Brasil não é assim, ou não era assim tão bom. Eu não sei se o Errei Sim deu tanto dinheiro como se queira dizer, ou como se queira parecer. Mas a verdade é que, em seguida, ficou demonstrado que o desquite veio após uma série de infortúnios que culminou com o seu abandono na Venezuela. Então, desejariam os senhores do júri, eu não acredito de nenhuma maneira, que acontecido o fato, Dona Dalva de Oliveira, que eu sei, inclusive, que entrou no Brasil já sem recursos, trabalhando para poder viajar. Pena que eu não soubesse bem das coisas, porque poderia trazer, inclusive, uma carta que dela recebi, quando em São Luís do Maranhão. Pois bem. Então eu pergunto, chegaria a Dona Dalva de Oliveira ao Rio de Janeiro e iria se prostrar aos pés do santo marido, que havia lhe abandonado num país estranho, sem recursos, à míngua, que poderia ter acontecido a ela, inclusive. Digamos que a Dona Dalva de Oliveira ocorresse com ela o que aconteceu, que vai acontecer com milhares de jovens nas mesmas circunstâncias. E se a Dalva de Oliveira se prostituísse por falta de recursos, estaria aqui sendo julgada nesse momento? Seria convidada para participar de um programa desse jeito? Não. Não. Louve-se de fato a chama dessa moça, a chama dessa mulher, que veio aos trancos e barrancos, ingente sacrifício, até chegar à cidade onde ela realmente exercia a sua profissão. Então iria dar um beijo no marido, dizer muito obrigado, eu estou aqui, não houve nada, porque os nossos filhos, inclusive, não sabem de nada, e nós vamos levar aquela dolcezita, fazer de conta que não houve nada, a minha confiança e o meu amor por você são os mesmos de antigamente. Verdade isso? Há alguém capaz de tanta renúncia
acredito. Se santo usar, não deve haver. Mas não foi o caso da Dalva. Dalva foi condenada? Não, não foi condenada. A ela foi dada a guarda dos filhos? Sim, a ela foi dada a guarda dos filhos. Os filhos permanecem com ela até hoje, sempre, 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 sempre. Casou-se a segunda vez? Claro. Quanto mais não fosse, pela condição de humana, pela condição da própria necessidade fisiológica. Não vejo que pode ser acusada a Dalva de Oliveira por ser citada e talvez ter dado um exemplo a tanta gente nesse país que, quando Dalva se citou, não havia discípulo no Brasil. Quanto ao seguinte, a história musical, ela nunca foi compositora na vida dela, já gravava músicas assim. Agora, se alguém industrializou e achou aquilo um bonito pretexto para fazer um cadeamento histórico, para polarizar a opinião pública, não creio que assista nenhuma culpa a Dalva de Oliveira. E talvez ter dado um exemplo a tanta gente nesse país que, quando Dalva se citou, não havia discípulo no Brasil. Quanto ao seguinte, a história musical, ela nunca foi compositora na vida dela, já gravava músicas assim. Agora, se alguém industrializou e achou aquilo um bonito pretexto para fazer um cadeamento histórico, para polarizar a opinião pública, não creio que assista nenhuma culpa a Dalva de Oliveira. Por isso, seus números, muitas vezes ela, muitas vezes a direção artística da fábrica em que grava. Todo mundo sabe que o artista não tem total ingerência na escolha do seu próprio repertório, como cantor, às vezes a fábrica escolhe, essa coisa toda. Bom, passemos agora então para o assunto. No dia do acidente, Dalva de Oliveira trabalhou numa emissora de televisão no Rio de Janeiro, no programa do conhecido Abelardo Sacrinha Barbosa. Cantou muito, foi aplaudidíssima. E dali ela foi para a Boate Kiss, onde cantou também um mundão de números. Aplaudida delirantemente. Dificilmente ela conseguiu sair de cena. Exaurida, cansada, trabalhando todo dia, você trabalha de dia, de noite. O artista muitas vezes não dorme, não come, tem que se apresentar sempre bem. Os seus problemas pessoais não podem ser transmitidos ao público. Ele pode estar com uma grande dor e tem que se exteriorizar rindo, porque senão ele vai cair, ele já não é o mesmo. E a Dalva saiu da boate. Foi embora. Dormiu no assento traseiro do carro, do dianteiro, não sei, não acompanhei o movimento, porque eu conheço bem uma certa imprensa que alardeia determinados acontecimentos quando acontecem com pessoas conhecidas, porque dizem que isso é que vem de jornal, que isso é que vem de revista, é o infortúnio do mais conhecido, é o infortúnio do cartaz. Em última análise, quero crer que muitos de nós acham que quem gosta de cartaz é parede, que cartaz não dá vida, não dá pão a ninguém. Mas o carro era dirigido pelo senhor, que o nome já foi declarado aí, senhor carpinteiro, jovem, segundo Dalva de Oliveira, e segundo a opinião geral do meio, não bebe, nunca bebeu, é um rapaz de hábito pacato, teve uma infelicidade, o carro escangalhou, houve um acidente inédito, porque nunca aconteceu acidente de tráfego no Brasil, nem em nenhum lugar país do mundo. Bater no Rio de Janeiro, bater em São Paulo hoje de automóvel, é uma coisa assim transcendental. Porque o tráfego é todo ele muito privilegiado. Nós temos ruas de acesso para todos os automóveis que circulam na cidade. É fácil andar, é fácil parar. Bom, houve um acidente. Morreram 3 pessoas. Dona Dalva de Oliveira está no inquérito e depois, posteriormente, em juízo, ela está classificada como vítima. Ela é vítima também. E tem mais. Tem as cicatrizes da vítima. Foram mostradas aos senhores. Caso se desenrolou, é verdade, eu vou contrariar a Dalva de Oliveira bem da verdade. Porque se o programa se chama Quem Tem Medo da Verdade, nós não podemos contrariá-la. O carpinteiro foi condenado a 3 anos e meio como responsável pelo acidente. Recorreu, porque é primário, ainda não foi julgado. Inclusive, tudo faça crer que ele venha a ser absolvido na segunda instância.
Dona Nova de Oliveira dormia, só acordou alguns dias depois. Culpada? Por que culpada? Culpada de quê? Ela é tão vítima quanto as outras vítimas também. Bom, mas eu estou me alongando muito. Comecei falando no condicional, e ao falar no condicional, evidentemente não deveria ter me alongado tanto, porque eu estaria redundando, eu estaria insistindo no óbvio. De maneira que, se me permitem, eu devo dizer, pelas fisionomias que vejo ali, do Dr. Clécio, da Consuelo, do Silvio, da Alice, do Stuart, do Saudosa Maloca, do Dr. Paulo, não vejo ninguém assim com disposição de dizer culpada. Ninguém. Não vejo nenhuma fisionomia a essa disposição. Porque, inclusive, todos os 3 itens da acusação foram rebatidos. Não acredito. E para terminar, eu devo dizer apenas uma coisa. Se alguma coisa a mulher vicentina, a artista Dalva de Oliveira, tivesse que pagar por alguma coisa, ela já pagou e muito bem pago. Sr. Clécio, alguma dúvida ainda? Posso perguntar? Estou à disposição. Então, por favor. Eu inocente. Dalva de Oliveira. Culpado inocente. É inocente. E inocente não é inocente. Eu quero garantir. Parabéns pela sua defesa. Você foi coerente. Mas a Dalva disse que vou perdoar a mentirinha da dona Dalva. Talvez até por esquecimento, você pensa em dizer da condenação do seu companheiro, que ele é primário, por esquecer essa mentirinha. E vou dizer à senhora o seguinte: a senhora não deve deixar de cantar, não. Deve cantar. Eu não a comparo uma Edith Piaf. Mas a senhora é uma Dalva de Oliveira. E quer queira ou quer não, eu disse no início, eu não havia nascido que ela já cantava. Eu me deliciei muito com as suas músicas e com a sua voz. O tempo é inexorável para todos. A senhora talvez hoje, talvez não, a senhora hoje não é aquela mesma Dalva de Oliveira de outrora. Sua vida particular pouco me importa aqui agora. Sabe por quê? Porque há muito tempo, vendo ou trabalhando em jornal, trabalhando em televisão como trabalho, eu nunca vi a Dalva de Oliveira fazer pronunciamentos que fosse contra determinadas coisas que eu penso. Olha, continue cantando. E aqueles imbecis aí fora, que costumam falar por mim, não estou recebendo procuração de ninguém, eu assumo. Obrigado. Que costumam dizer que esse júri é benevolente, é de uma benevolência calhosa, não é, não. Está aqui uma senhora que, como cantora, merece o meu respeito. Eu gosto de ouvir-a cantar. E não achei nada na vida particular dela que me fizesse aqui agredi-la com aquela veemência que é do meu feitio. Cante. Continue cantando. Porque as gerações se sucedem. As gerações se envelhecem. Os jovens, então, nessa hora, pronunciam o verbo em punho em passo. O passo luminoso. Esse passo muda apenas de mão. Vai continuar iluminando. Cante. Porque se não houver nesse país alguém para lhe aplaudir, eu assumo esse compromisso. Eu lhe aplaudo. Consolando, eu não sei por quê. Dalva de Oliveira tem para mim um sabor de infância. E quero cumprimentar o Sérgio de Alencar pela brilhante defesa, e tudo que eu poderia dizer aqui, eu vou me tornar uma repetição do que o César disse e do que o Clécio falou. Tá dito. Pedro Luiz,
César, um abraço, hein? Inocente, dona Dalva. E permita-me aqui me desculpar pela primeira pergunta que eu fiz logo no início. Foi um tanto quanto violento. Mas a pergunta era exatamente da produção toda. Continue, dona Dalva. Pelo amor de nós todos e por tudo que a senhora representa na música brasileira. Ali, nós temos. Primeiro, parabéns, César, pela sua brilhante defesa. E a Edith Piaf cantou até quase na hora da morte dela. Por que a Dalva não pode cantar? A Josephine Becker canta até hoje. Está cantando com o Chico Buarque, que fez uma turnê pela Europa agora mesmo. Continua, Dalva, cantando. Você vai receber muitos aplausos ainda, viu? Falta suas. Mediador, o tribunal lhe faculta o direito de exigir que a ré apresente um número. No momento, Walter, com todo respeito, o seu direito, no momento, é apenas de dizer se paga o inocente por quê. Então, é inocente. Por que não? Porque não estamos julgando a senhora Vicentina de Paulo Oliveira, e sim a cantora Dalva de Oliveira. Dona Barbosa. A Dalva de Oliveira está absolvida, ela é dissolvida por humanidade de voto. Por quê? Porque quem bebe morre, quem não bebe morre, então vamos beber, tá difícil de cantando, viu? Paulo Azevedo. Bom, desde o primeiro momento em que a Dalva se sentou aí, eu já tinha julgado inocente, porque a figura humilde de uma grande atriz, um grande ídolo brasileiro e com tanta humildade, já estava inocente, já logo de cara. Apenas eu gostaria de dizer mais algumas coisas sobre a acusação, que eu acho que não foi lá muito bem encaminhada a resposta pelo César de Alencar, em que pese a sua tremenda capacidade, tremenda fluência e até seu brilho incontestável. Eu acho que aqui não se acusou de maneira, pelo menos eu, não endossei essa acusação de ela ter desquitado. Deus me livre, tem que desquitar quantas vezes for necessário, de ter explorado. Mas ficou claro que ela não explorou coisa nenhuma, porque ela não teve a menor interferência nos fatos. Agora, com respeito ao parar de cantar ou não parar de cantar, também ninguém pediu para parar de cantar. Apenas se cogitou de uma certa coisa cultural, que é o sentimentalismo e o romantismo fácil, que já não tem mais, assim, cabida na época que nós vivemos. E esse romantismo, num certo momento, durante a sua defesa, ficou bem timbrado pela Dalva olhando para cima, naturalmente sentindo a coisa, porque ela é isso. Eu, se fizesse isso, seria ridículo, porque eu não sinto assim. A minha maneira de me emocionar é diferente. Mas ela se emociona assim. Então ela olhava para cima e as lágrimas caíam, e você dizia coisas fluentes e tal, entendeu? Então houve um momento de romantismo. Eu falei, isso é um romance. É uma mistura de Rui Barbosa com Libertar Lamarque, com uma série de coisas, e a capacidade nordestina, e uma série de coisas que nós temos aqui no país. Então foi isso que foi colocado. Será que isso seria ainda, estaria em dia? Eu acho que, de certa forma, está, porque vocês comoveram uma porção de gente, está todo mundo comovido aqui, eu estou vendo que está todo mundo comovido. Enfim, essa questão, será que porque todo mundo está comovido ainda é uma forma essa de você encaminhar a emoção? Então a pergunta está no ar, mas a dona Dalva está inocente e a sua defesa é magnífica. Com unidade de voto, Dalva de Oliveira é absolvida em nosso programa. É preciso sempre uma oportunidade para esclarecer que foi essa a intenção do nosso convite a Dalva de Oliveira. Os pontos que maculavam o seu passado foram abordados
E sem contar com realmente a brilhante defesa de César Alencar, as respostas de Dalva mentiu no critério do jurado, ela seria absolvida. Portanto, esse programa não é só de violência. Esse programa também é de esclarecimento. Agora é um alerta. Porque eu, particularmente, sou obrigado a dizer isso. Sou obrigado a dizer isso, a bem da verdade, e para que o que eu possa dizer depois disso tenha o equilíbrio que vocês darão. Eu gosto muito de ouvir a Dalva cantar. Até hoje. Desafinada, tem muitas de 18 anos, muito mais desafinada. E sem talento. Perdeu a extensão da voz, outros que nunca tiveram estão cantando. Não vem ao caso. Eu gosto até hoje de Dalva de Oliveira. Acho excelente cantora e me comove profundamente quando ela canta. Agora, o que me comove mais ainda é saber e ver, depois de tantos anos de glória, depois de tantos anos de ter tanta gente no seu céu, ela senta-se numa cadeira de réu nesse programa e com altivez responde a tudo que você perguntaram. Em nenhum momento usou a sua força, em nenhum momento usou a máscara de um ídolo para fugir àquilo que era acusado. Se a voz não agrada, se a artista não agrada, o ser humano tem que agradar. Esta é uma lição aos jovens artistas cantores de hoje. Farão vocês, com esta humildade, um programa assim, daqui a 30 anos? É o silêncio que responde. Eu faço votos que sim. Quando encontrar com a Dalva no corredor ou numa coxinha de um teatro, se for homem, beije a mão dela. É um exemplo que você pode seguir. O nosso programa vai terminar com Dalva de Oliveira, não falando. Vai terminar com sua voz. Por favor, Dalva. Para encerrarmos. Não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. Saudade, não de amor, saudade, dor que dói demais. Vem, meu amor, bandeira branca, eu peço paz. Vejo a chuva que cai, chuva de verão, junto com o sol da tarde, o calor me invade, esquentando meu coração, sem saber de um pensamento, meu saudade e muita emoção, saudade dos tempos lindos, saudade de uma ilusão. Sou água viva
primeiro nesse jogo de chão. Se soubessem quanta vida deu vida a recordação dessas chuvas que caem na vidraça, chuvas, chuvas de verão, chuvas, chuvas de verão, chuvas, chuvas de verão. Grão de areia, um pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador, olhando o céu viu uma estrela, imaginou coisas de amor, passaram anos, muitos anos, ela no céu e ele no mar. Dizem que não sou pobrezinho, pode com ela se encontrar. Se houve aqui, não houve alguma coisa entre os dois, ninguém soube até onde explicar. O que é verdade é que depois, muito depois, apareceu uma estrela do mar. E aqui termina o julgamento desta noite. Condenamos um inocente ou inocentamos um culpado?